próximo capítulo, Present Perfect. Vamos lá, estudar o Present Perfect. Aqui nessa situação, né, ele perdeu a chave, o Tom perdeu a chave. Nós já vimos o passado em que eu poderia falar essa mesma frase, né, com o passado. Então, da seguinte forma, Tom lost his key. Uhum. Mas agora a gente está vendo um outro passado, uma outra forma de passado, mas só que na verdade não é bem um passado, porque present perfect não é um passado, né? Mas Aham. na hora de traduzir, a gente acaba traduzindo como um passado, porque no português nós não utilizamos o present perfect nesse sentido, ok? Aham. Então, Tom lost his key. Tom has lost his key. Então, essas duas formas, se a gente for traduzir, o Tom perdeu a chave dele. E aqui, o Tom perdeu a chave dele. A mesma tradução. Mas qual é a diferença? É o que está falando aqui. Se eu uso o present perfect, significa que ele perdeu e ele ainda não achou. Então, com certeza, ele perdeu e ainda não achou. Agora, se eu uso simple past, significa que ele perdeu e talvez ele tenha achado, talvez não. Eu não consigo saber, porque o passado simples não me dá essa informação de que Uhum. a chave está perdida ainda ou de que talvez ela já tenha sido encontrada. Não, esse Uhum. é o simple past, ele não dá essa informação. A estrutura é, coloca um sujeito, depois coloca o have e depois o verbo principal no particípio. E o particípio é a terceira coluna dos verbos irregulares aqui, né? Então, por exemplo, abide é permanecer ou sobreviver. Abode é permaneceu, sobreviveu. E abode também a mesma forma. Permanecido, sobrevivido? Isso, exato. Então aqui esses aqui têm a mesma forma. Agora o arise vira rose no passado e arisen no particípio. Então aqui no present perfect nós precisamos nos atentar e consultar essa terceira coluna, ok? Uhum. Muito bem, então vamos voltar aqui. Isso. Então, para fazer a afirmativa. Para fazer a negativa, é só colocar o not depois do have. Então, Uhum. I have not finished. Eu não terminei. Ou eu não tenho terminado. Então, I have not finished. Aí eu posso simplificar com haven't. I haven't finished. Ok, e a pergunta, então, vai ficar have I finished. Então, sempre passando o verbo auxiliar para antes do sujeito. Então, aquela regrinha de perguntas vai permanecer aqui. Então, toda pergunta há a inversão do verbo auxiliar para antes do sujeito. Então, é isso que está acontecendo aqui. Have I finished? Então, isso é estrutura. Vamos ver o que mais que a gente pode Suave, falar. o verbo sempre vai ficar no particípio, ou se for pergunta e negativa, o verbo fica normal, fica na forma crua? Não, sempre no particípio. Sempre no particípio, mesmo nas perguntas. Porque Entendi, o have não revela o particípio, né? entendi. Lá no simple present, o verbo perde o simple present, né? Ele para de ter o S no final, nas perguntas, porque o do ou o does, ele já revela o presente. Agora, Uhum. o have, ele não revela o particípio. Então, mesmo quando eu estou fazendo uma pergunta, have I? Cadê o particípio? Não tem particípio aí, né? Agora, se o have já mostrasse que é um particípio, aí tudo bem, a gente poderia trocar o finished por finish, né? Mas não é isso que acontece. Então, permanece no particípio mesmo nas perguntas e mesmo nas negativas, ok? Uhum, perfeito.
Ok, letra B agora. Que quando nós dizemos que algo aconteceu com o present perfect, something has happened, geralmente é uma informação nova. E nós vamos ver isso num capítulo mais à frente. Isso volta a ser dito. Então, quando é uma novidade, é uma nova informação, eu uso esse present perfect. Então, I've cut my finger. Oh, cortei meu Uhum. dedo. Então, é um cortei meu dedo, é um passado, mas é um passado recente, é uma informação nova. A pessoa não sabe que você cortou o dedo, né? Ou você fala para si mesmo, I've cut my finger. Tipo, eu acabei de me cortar meu dedo. Uhum. Uhum. The road is closed. There's been an accident. Então, a rua está fechada. Houve um acidente. Então, houve recentemente e o acidente ainda está lá. Porque Uhum. nós vimos que o present perfect é para coisas que ainda são verdade. Então, o acidente está acontecido lá, né? Ele Uhum. está lá ainda. Ninguém tirou o acidente de lá. O- Ok, o próximo. Police have arrested two men in connection with a robbery. Então, a polícia prendeu dois homens. Prendeu e eles ainda estão presos. É recente essa prisão. A gente sabe que no Brasil amanhã eles já estão soltos. Pois é, né? Não dá para entender isso, né? Então é bem recente nesse caso. É que o padre. Nesse caso é bem recente. Ok, o próximo aqui. Quando nós usamos o present perfect, há uma conexão com agora. Então, a ação no passado tem um resultado agora. É exatamente aquilo que eu tenho falado desde a letra A. A ação aconteceu no passado, sim, mas ela influencia o presente até agora. Uhum. Ainda tem um resultado no agora. Então, aquele exemplo lá de cima, Tom has lost his key. Então, o Tom perdeu a chave e ainda está perdida. Certo. Próximo exemplo, he told me his name, but I've forgotten it. Então, ele me falou o nome dele, mas eu esqueci. Eu esqueci e ainda está esquecido. Eu não relembrei o nome dele. Eu não lembro do nome dele. Uhum. Sally's still here. She hasn't gone out. Então, a Sally ainda está aqui. Ela não saiu. Então, ela não saiu, ela está aqui ainda. Então, esse não sair ainda é uma realidade. Quando ela Uhum. sair, quando ela for embora, aí eu vou ter que trocar isso aqui por um passado simples. She went out. Gente, Porque ela já... she went out. Ok, o Uhum. próximo. I can't find my bag. Have you seen it? Então, eu não consigo encontrar a minha bolsa. Você viu ela? Então, você viu ela recentemente ou você tem visto ela? Ok, agora que nós temos uma comparação entre gone e o been, ou seja, o particípio do go mais o to e o particípio do be mais o to. Ok, então gone primeiro. James is on holiday. He has gone to Italy. Então, aqui, o James está de férias. Ele foi para a Itália. Então, se eu estou usando gone, significa que ele saiu de férias e ele ainda está na Itália, ok? Então, ele saiu e ele foi para a Itália. Ele ainda está lá. Uhum. Agora aqui, Amy's back home now. She has been to Italy. Então, a Amy voltou para casa agora. Ela estava na Itália, ok? Ela estava. E ainda é uma verdade, porque ela estava. Ela ainda não retornou lá para a Itália. Uhum. Ela estava. Ok, então aqui ela já retornou para casa e aqui eles ainda estão lá. Ok? É. Tudo bem. Letra C agora. O uso de just, already e yet. Então, essas três palavrinhas podem ser utilizadas aqui no present perfect. E o just seria o há pouco tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás. No português, a gente usa o acabou. Acabou de acontecer. Então, Aham. are you hungry? No, I've just had lunch. Então, eu acabei de almoçar. Hello, have you just arrived?
Olá, você acabou de chegar? Então, o Uhum. just faz o sentido de acabou. Already. O already é mais rápido do que eu esperava. Ou antes do que eu esperava. Nós chamamos isso de já, né? No inglês. É Tá. algo antes do esperar. Tipo, nossa, mas você já fez isso? Ou Uhum. seja, eu não estava esperando. Foi mais rápido do que eu imaginava. Antes do que eu Uhum. imaginava. Então, don't forget to pay the bill. I've already paid it. Então, não se esqueça de pagar a conta. Eu já Eu paguei. já paguei, né? What time is Mark leaving? He's already left. Então, que hora que o Mark vai sair? Ele já saiu. Certo. Agora, o yet é o até agora. Até agora, nós temos ele como já ou como ainda, né? O até agora é ainda. Vamos Até ver agora. aqui. Nós usamos o yet para mostrar que nós estamos esperando que algo aconteça. Nós ainda estamos esperando que algo aconteça. Enquanto o already aconteceu antes que a gente esperava, aqui a gente ainda Uhum. está esperando. E não Uhum. aconteceu ainda. Então, é o contrário de already, nesse sentido. Né? Então, nós Então, seria um usamos até agora? até agora. Exato. Uhum. It até agora. Então, nós usamos o it em perguntas e em negações. Então, por Uhum. exemplo, has it stopped raining yet? Já parou de chover? Então, aqui o it tem o sentido de já. Porque se a gente parar para pensar e colocar o ainda, não vai fazer sentido. Ainda parou de chover? Não, Verdade. não, então seria o nosso já. Mas a ideia continua de até agora. O Uhum. problema é que a gente usa o já nas perguntas com esse sentido de até agora. Ok? Has it stopped raining yet? Ok. I've written the mail, but I haven't sent it yet. Então, eu escrevi o e-mail, mas eu ainda não o enviei. Até o momento, eu não enviei. Né? Ok? Ok. Muito bem. Então, essa é a letra C. Vamos agora para a letra D. Você também pode usar o Simple Past nos exemplos dessa página. Então, nos exemplos dados nessa página, você pode usar, tá? É, Lá no capítulo que eu falei, tem um capítulo à frente, eu acho que é o capítulo 12 ou 13. Eu trabalhei ele ontem com um aluno. A gente vai ver alguns casos em que não vai poder usar o Simple Past, tá? Então, nesses exemplos aqui dados nessa página, pode trocar tudo que tiver no present perfect pelo simple past, que não vai ter problema, ok? Tá. Por quê? Porque o simple past, ele não dá informação de que foi achado ou não. Vamos pegar lá o exemplo da chave A que foi chave, perdida. né? Então, o simple past, digamos que ele inclui mais significados do que o present perfect. Porque o present perfect ele limita, ainda não achou, né? Uhum. O simple past, não. Talvez achou, talvez não. Então, eu posso usar ele para caso eu tenha dúvida se achou ou não, ok? Ou mesmo se não tenha achado, eu vou poder usar o simple past também.